Até uma criança conhece a história do profeta Jonas. Um profeta que era temente, entretanto teimoso. São apenas 4 capítulos. O livro do profeta Jonas, na realidade, é uma autobiografia. Vai falar mais do mensageiro do que propriamente dito do que é a mensagem. Vai ter um capítulo falando sobre a mensagem, mas os 3 primeiros capítulos falando do profeta Jonas. Eu acho interessante que no capítulo 1 que nós lemos, no versículo 1, o texto bíblico ele vai dizer: e veio a palavra do Senhor. Sempre quando Deus ele se dirige ou se dirigia aos profetas, na maioria das vezes era através da sua palavra. Uma palavra que saiu do coração de Deus. E toda palavra que ela sai do coração de Deus, ela vai expressar a vontade de Deus, o querer de Deus. Deus, ele é Deus das decisões soberanas. Quando Deus, ele na eternidade, ele toma uma decisão, ele sabe por que ele está tomando essa decisão. Para que ele está tomando essa decisão? Deus é o Deus que escolhe. E quando ele escolhe, está escolhido, irmãos. É o Deus que decide. E quando ele decide, está decidido. É o Deus que fala. E quando ele fala, está falado. A palavra de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus é um decreto, é uma lei, é uma ordem. Toda palavra que sai da boca de Deus vai expressar a sua vontade, ou permissiva, ou vontade absoluta, mas vai representar a vontade de Deus. E os desígnios de Deus, irmãos, a gente sabe que os desígnios de Deus são eternos. A lei do Senhor, ela é boa. A Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Quem pode se opor à vontade de Deus? Quem pode se levantar contra o querer de Deus, a vontade de Deus? Deus escolheu um homem. Quando Deus ele escolhe um homem, ele escolhe uma pessoa, não está em mim, não está em nós como igreja recusar a quem ele escolheu. Se Deus escolheu, irmãos, a mim cabe simplesmente a aceitar, receber. Porque foi ele que escolheu. Se é ele que nos amou de tal maneira, se é ele que nos deu a vida do seu próprio Filho Jesus, se é ele que criou todos os universos, que ele conhece todas as coisas, conhecedor de todas as coisas. Porque a minha vontade não está batendo com a vontade de Deus, eu quero que a minha vontade prevaleça em detrimento da vontade de Deus. Quando a minha vontade ela entra em guerra com a vontade de Deus, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. É ou não é, irmãos? Contra a tua vontade, ela entra em guerra contra a vontade de Deus, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Quem é que vai sair ganhando e quem é que vai sair perdendo nessa história? Quando o homem ele se insurge contra o próprio Deus. Quando Deus ele determinou, quando ele falou, quando ele estabeleceu, quando ele disse eu quero. Quem tem juízo, irmãos, vai simplesmente sim, Senhor, eis-me aqui. Eu vou se opor à vontade de Deus? Jó vai dizer quem é aquele, qual foi aquele homem que se opôs contra a vontade de Deus e teve paz, irmãos.
Ele transita na eternidade, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele é Rei, Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. O que tem o poder da vida, o que tem o poder da morte nas suas mãos. Eu tenho o poder da vida? Não. Eu tenho o poder da morte? Não. Mas quem tem o poder da vida e da morte é Ele. A quem Ele quer, Ele permite de viver. A quem Ele não quer, ponto final. A quem Ele quer, Ele levanta. E a quem Ele quer, Ele abate. A quem Ele quer, Ele traz para perto de si. A quem Ele não quer, Ele tem esse poder. Eu não. E quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor. Deus conhecia Jonas, sim ou não? Conhecia Jonas. Mas é aquilo que nós falamos. Deus, Ele dá oportunidade a todos. Deus me conhece, sabe dos meus conceitos, dos meus preconceitos, sabe dos meus acertos, sabe dos meus erros, sabe do meu caminhar, sabe do meu levantar, sabe do meu deitar, conhece a minha vida melhor do que eu mesmo, sabe tudo de mim. E quando Ele escolhe uma pessoa, Ele já sabe quem é a pessoa, sabe da personalidade da pessoa, sabe do gosto da pessoa, sabe do querer da pessoa, sabe daquilo que está lá no interior do coração da pessoa. Parece aqui que Deus escolheu a pessoa errada para uma missão, mas eu quero que você entenda, Deus nunca escolhe uma pessoa errada. Ele escolhe a pessoa certa, mesmo que ela não esteja alinhada com o propósito dele. Mas quando Ele escolhe, essa pessoa, ela vai se alinhar com o propósito dele. Ele escolheu Saulo, não estava alinhado com o propósito dele, mas Ele alinhou Saulo, transformando ele em Paulo, com o propósito dele. O camarada está lá fora, cheio de cachaça, cheio de droga, cheio de coisa na cabeça, cheio de maldade, cheio de violência. Mas quando Deus fala assim, eu quero aquele dali, quem sou eu para dizer que não? Ah, mas é um cachaceiro, não vale nada, é um 71, age desse jeito, ele é assim, eu posso dar todas as descrições para Deus, mas Deus está dizendo, eu quero aquele da... O que eu preciso entender? Quem escolhe é... Aí ele vai falar assim, meu servo, levanta e vai lá e prega para aquele camarada. Mas Senhor, a história dele é essa e essa. Ele é assim. Aí Deus pode dizer, eu não te perguntei nada, eu dei uma ordem, e ordem é para ser cumprida. Se Deus perguntasse para Jonas, você quer ir? O que Jonas iria dizer? Senhor, eu não. Passe essa missão para outro. Eu não quero ir. Mas Deus perguntou a Jonas? Não, Deus não perguntou a Jonas. Deus já conhecia o coração de Jonas. Então Deus deu uma ordem. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para Jonas? Levanta-te. A primeira ordem é levanta-te. Se tem uma missão, a pessoa precisa se levantar. Quando se fala em se levantar, se fala em tomar posição. Ela precisa estar posicionada. Deus não manda ninguém deitado, Deus não manda ninguém sentado, Deus não manda ninguém dormir. Se a pessoa está dormindo, Ele vai acordar. Se está deitada, Ele vai levantar. A ordem é para levantar. Levanta, se veste, se equipa, cinge-te, levanta-te.
Porque eu tenho uma missão para você, Jonas. A primeira ordem, o imperativo divino para a vida de Jonas, para a nossa vida é levantar. No meio dessa situação, eu preciso de você de... Há crentes que no meio de uma guerra, de uma peleja, de uma opressão, está dormindo. Está lá, como se estivesse vendo um filme. As coisas estão acontecendo de um lado, estão acontecendo do outro lado, e ele está deitado. Não é comigo. Quem falou que não? Eu não me importo, não é minha vida, não é minha casa, não é minha família, está tudo bem. Não é porque não é um dos meus, porque não está tudo bem, porque não está. A ordem de Deus foi para Jonas: Jonas, levanta-te. Juntamente com a ordem de levantar, ele deu mais outra ordem: levanta-te e vai. Esse vai aqui é uma direção para todos aqueles que Deus levanta. Ele não simplesmente levanta por levantar, mas levanta com um propósito, levanta com uma direção. Então a gente vê aqui: levanta-te e vai. E vai, ele apontou direção, Deus deu a direção. Vai para onde, Jonas? A grande cidade de Nínive. Olha só, deu uma ordem: levanta-te e vai, deu a direção. A grande cidade de Nínive deu uma direção. Quando nós olhamos um pouquinho mais, ele não somente levantou, deu ordem para levantar, não somente deu uma direção, mas também deu uma missão. Tá bom, Senhor, eu vou, mas eu vou fazer o que lá? Aí ele vai dizer: e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Alguém que Deus deu uma ordem para levantar, alguém que Deus deu uma direção, e alguém que Deus deu uma missão. Às vezes, irmãos, nós olhamos para Jonas e pensamos: Jonas está sozinho nesse barco. Não. Tem muita gente nesse barco junto com Jonas. Tem muita gente nesse barco pensando como Jonas. Tem muita gente nesse barco se comportando como Jonas. Deus mandou Jonas para uma cidade, para um país que era inimigo do seu povo, que já tinha feito muitas atrocidades com os judeus. Era um arqui-inimigo do povo de Israel. E Deus, quando manda ir, mandou para ir para um povo que o coração de Jonas queria ver a destruição daquele povo. Mas só que a missão que Deus deu para Jonas foi uma missão de paz. Mas só que a missão que Deus deu para Jonas foi uma missão de amor. Mas só que a missão que Deus deu para Jonas foi uma missão de misericórdia. Vai lá, Jonas, clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade chegou até mim. Eu estou dando um prazo para eles se arrependerem. Mas só que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. O querer de Jonas era que aquele povo pagasse por todos os seus pecados, por todas as suas atrocidades, por todas as suas maldades. Irmãos, nesse texto bíblico no Antigo Testamento, aqui é uma expressão máxima, já no Antigo Testamento, que a gente vê da graça e da misericórdia de Deus sendo manifestada a um povo. Porque Jonas, como nós às vezes pensamos, o evangelho é só para mim. Os judeus pensavam dessa forma. Não, é só para a gente, só para o nosso círculo. É um clube fechado que não entra mais. A porta da graça não é um clube fechado. Não é para alguns, mas é para todos. A misericórdia que Deus usa comigo e contigo, Ele não usa somente conosco,
com aqueles que estão aqui dentro, mas também usa com aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora também são alvos da bondade de Deus, são alvos da misericórdia de Deus, são alvos da graça de Deus, são alvos do amor de Deus. Tem o mesmo valor para Deus que eu e você temos, nem mais nem menos. Nós já fomos alcançados e estamos aqui, mas o olhar de Deus para eles ainda é um olhar de misericórdia, em que pese todo pecado, em que pese toda mentira, toda injustiça, em que pese tudo de ruim, mas o olhar para eles ainda é de misericórdia. O olhar para eles ainda é de favor imerecido. O olhar para eles ainda é do amor do grande Pai. O pai que gosta do filho bom, né? Que não dá dor de cabeça, mas também daquele que dá dor de cabeça, ele também ama do mesmo jeito. E quer que aquele que está dando dor de cabeça se arrependa, se converta, mude a sua postura, né? Abra o seu entendimento, mas o amor é o mesmo. A graça que Deus havia derramado sobre Israel, Deus queria derramar aos ninivitas. Antes de vir o juízo, diga, antes de vir o juízo, vem a graça. Deu para você entender? Antes de vir o juízo, vem a misericórdia do Senhor. Antes de vir o juízo, vem a graça de Deus. Antes de vir o juízo, vem o amor de Deus. Me ajuda aí, pastorzinho, em nome de Jesus. Isso aí, fica ligado aí. Ora por mim. Irmãos, Jesus Cristo hoje, Ele ainda está como justo, como nosso advogado. Mas em breve Ele virá como justo juiz. Hoje, Ele é aquele que intercede por nós junto ao trono de Deus. Quantas vezes o inimigo diz, olha, ele já não era para estar nessa terra. Quantas vezes o inimigo diz, olha, pelo que ela fez, já não era mais para estar nessa terra. Mas por que ainda está? Porque ainda há um cordão da graça de Deus. Por que ainda está? Porque as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, ainda paira sobre a pessoa. A todos Deus dá oportunidade de se arrepender. Aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. A todos Deus dá uma oportunidade de se inclinar para Ele, de se voltar. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai ver um profeta que está fugindo da sua missão. Alguém que está fugindo da sua missão, que está correndo daquilo que Deus lhe confiou, colocou nas suas mãos para fazer. Alguém que ainda está pensando que pode dar um tempo, que pode andar por aí sem rumo e sem direção. Alguém que está pensando que o olhar de Deus não enxerga depois das paredes. A Bíblia vai dizer que o olhar de Deus é como chama de fogo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus. A Bíblia vai dizer que este homem aqui, irmãos, ele se levantou, mas ele se levantou para fugir. Este homem aqui é um exemplo para todos nós. Ele se levantou para fugir do propósito. Ele se levantou para fugir de uma missão que Deus havia lhe confiado.
E ele vai deixar um exemplo para todos nós, irmãos, do que acontece quando alguém que tem uma ordem de Deus sobre a sua vida, alguém que tem um comando de Deus sobre a sua vida, de alguém que recebeu uma direção de Deus sobre a sua vida, alguém que recebeu uma missão de Deus, e esse alguém, ele foge daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia vai dizer: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Primeiro erro: achar que podia ir para bem longe de Deus. Quem pode ir para bem longe de Deus? Qual é a parte do universo em que Deus não está? Qual é a parte do universo onde a mão de Deus não alcança? Qual a parte do universo onde o olhar de Deus não alcança? Qual a parte do universo que eu posso falar: aqui Deus não me encontra? Eu posso estar mergulhado no pecado, eu posso estar mergulhado na imundície, eu posso estar mergulhado no engano, no lamaçal de tudo aquilo que não presta, mas até ali o olhar de Deus e a mão de Deus estará ali. Lembra de Adão quando ele pecou? Ele pensou que podia se esconder de Deus. Aí ele vai, corre, ele se esconde do Senhor. Aí na virada da tarde, chega aquela voz bem suave e pergunta: Adão, primeiro lugar, o lugar dele estava vazio. Aonde ele batia todo ponto com o Senhor estava vazio. E tem muitas pessoas que deixaram seu lugar vazio. Aonde era para ser encontrado, não está. Aí Deus olha para aquele lugar vazio ali. Eu sei quem senta aqui, eu sei quem senta ali, eu sei quem senta lá. Ele conhece todos os lugares. A mãe pode ter N filhos, mas se um faltar, ela sabe: está faltando Joaquim, está faltando a Sebastiana. Não, mas os netos estão aqui, está todo. Não, está faltando alguém. O pai sabe quem está faltando, porque tem um lugar na mesa que está vazio. Tem um lugar na mesa que está vazio. Tem um prato que ainda não foi virado. Tem alguém que ainda não está se alimentando. Meu Deus. Adão, onde estás? Adão sabia o que tinha feito. E o que ele tinha feito era ter desobedecido a voz do Senhor. Adão não adulterou, não matou ninguém, não, nada disso. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E agora ele se descobre em pecado. Ouvi, Senhor, a tua voz soar no jardim e me escondi. Ué, Adão, mas por que tu se escondeu? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. Mas por que você está nu, Adão? O que é que tu fez, Adão? Ah, Senhor, o fruto que o Senhor falou que é para não comer, eu comi. Tem muitas pessoas dessa forma. E às vezes envergonhada de estar na casa do Senhor, de retornar à casa paterna. Mas Deus está falando: tem lugar na mesa. O teu assento está vazio. Jonas, ele se levanta para fugir. E ele vai. Mas quando ele se levanta para fugir, a Bíblia vai dizer que ele desce até Jope. Olha o que acontece com o homem quando ele se levanta para fugir.
ele começa a descer. Ele sai da sua posição original diante de Deus. Quando ele desce a Jope, no versículo 3 vai falar sobre isso aí. Aí ele acha o navio. Ele paga a passagem e desce ao navio. Do navio, a Bíblia vai falar que ele vai para dentro do navio. Lá dentro, a Bíblia vai dizer que ele vai para o porão do navio. E ele continua descendo. Se você observar, capítulo 1 é de queda. De alguém que teve uma ordem, que alguém que teve uma direção, que alguém que recebeu uma missão da parte de Deus, mas se privou de executar aquela missão. E ele começa a descer. Até ali está tudo bem. Vai para o porão. No porão ele deita. O que ele fala? Aqui ninguém vai me encontrar. Aqui eu estou confortável. Eu vou para bem longe. O destino era Nínive, mas eu vou para Tarso. Eu vou na posição inversa. A direção é para cá, mas eu estou indo para lá. Quantas pessoas que têm recebido uma direção de Deus, e Deus está falando para ele: ei, o teu lugar não é aí. O Espírito Santo de Deus está falando: ei, o que é que você está fazendo aí? Tem um culto lá na igreja, e o que é que você está fazendo aí? Alguém passa e fala: mas você é um servo de Deus, mas você é uma serva de Deus. O que é que você está fazendo aí? Não era para você estar lá. Alguém que está pegando atalhos, alguém que está pegando uma direção inversa. Toda vez que eu pego uma direção inversa, aquilo que Deus preparou para a minha vida, eu vou entrar num vento. Eu vou entrar numa embarcação errada. Eu estou por conta própria. Eu estou agindo por conta própria. Porque quando eu estou fora da direção, eu estou agindo por conta própria, fora da direção que Deus me deu. E Jonas está lá, deitado. Mas Deus lá dos céus está dizendo: esse conforto aí, Jonas, é por pouco tempo. Esse mar calmo é por pouco tempo. Tem tempestade que é permissiva por Deus, mas para que o nome dele seja glorificado. Mas tem tempestade na minha vida que eu entro por conta própria, porque eu tomei a decisão de entrar neste vento, eu tomei a decisão de entrar nessa tempestade. E quem semeia vento colhe tempestade. Jonas aqui, ele entra, meu Deus, enquanto ele estava lá, a Bíblia vai dizer que então o Senhor mandou o mar, um grande vento. Versículo 4. Então o Senhor mandou o mar, um grande vento. Observa ali, quem mandou o vento, irmãos? O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. Este vento, irmãos, mandado por Deus, permitido por Deus, era para conversar com Jonas. É o vento, diga, é o vento do confronto. Aí esse vento está dizendo: você vai ficar aí ou vai fazer a minha obra? Você vai ficar desse jeito aí ou vai fazer aquilo que eu te mandei? Você vai ficar nessa posição aí
ou vai se levantar e vai em direção a Nínive? A Jonas está lá, não responde nada. Tu não vai responder não? Tudo bem. Aí a Bíblia vai falar que o mar começa a bater, e bate com veemência. O vento começa a soprar, e os marinheiros estão lá em cima, irmãos, sem saber o que fazer, pegando as coisas e jogando no mar para dar estabilidade ao navio. E enquanto os marinheiros estavam lá desesperados com aquela grande tempestade, Jonas estava dormindo. Olha para mim, é ou não é assim, irmãos? Enquanto às vezes você está no meio de uma tempestade, tem outros que estão do teu lado, estão dor. Enquanto tem uns que estão preocupados, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? E Jonas está ali na tempestade dormindo. Tem pessoas que estão tão absortas no seu estado, na sua teimosia, com o coração tão fechado, que todo mundo que está à volta já viu o perigo que ela está, e ela não percebeu o perigo. Todo mundo já olhou e já percebeu. Rapaz, ainda não se despertou? Está correndo risco? Está numa inércia? Está tudo se desmoronando. O vento está arrancando, está levando tudo. E a pessoa ela está lá. Parada. Deus permite o vento ir com mais veemência ainda. De repente alguém chega lá e olha assim, está todo mundo agitado ali, corre para lá e corre para cá, segura e equilibra de um lado, equilibra do outro, mas tem um dormente aqui. Ué, o barco está quase afundando, rapaz, com todo mundo, e como é que esse camarada consegue dormir? Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqueles que não eram judeus, que não temiam o mesmo Deus de Jonas, estavam com toda a reverência, com todo o temor, e cada um de uma forma, da sua forma, estavam clamando ao seu Deus, estavam pedindo socorro. Jonas estava ali, não se importando com a sua própria vida, e não se importando com a vida daqueles que estavam à sua volta. Se eles tiverem que morrer comigo, olha a cabeça de Jonas. Eu não me importo. Se o barco afundar, eu vou morrer. Mas ele nem pensou que aqueles que estavam ali eram chefes de famílias, era alguém que tinha deixado a mulher, tinha deixado os pais em casa, estavam trabalhando e queriam voltar para casa. Tem alguém assim, irmãos, que não se importa em perecer e não se importa também que os outros pereçam por conta dele. O pecado tira a visão, cega, fecha o coração da pessoa, endurece. Aqui Jonas não estava se importando com nada.
Mas Deus ali estava confrontando Jonas. A pergunta é: conforto ou propósito? Conforto. Pelo meu conforto eu não me importo. Pelo meu conforto eu não me preocupo. Pelo meu conforto eu não quero nem saber. Deixa como está. A responsabilidade não é minha. Pelo meu conforto pode as coisas acontecer de qualquer jeito. Não. Aquele homem perguntou para Jonas: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aquele homem falou assim: tudo isso que está acontecendo é porque tem alguém que não está alinhado com o propósito de Deus. E a gente precisa entender isso nesta noite, em nome de Jesus. Quando a gente não está alinhado com o propósito de Deus, a gente sofre e faz com que aqueles que também estão à nossa volta sofrem também. É ou não é? Quando o homem ele não está alinhado com o propósito de Deus, a mulher está na igreja e ele está servindo e ele não, mas que ele faz fora tem reflexo dentro. Tira a paz, tira a estabilidade do lar. Na igreja, na vida espiritual, a mesma coisa. Se a mãe deixou um filho fora e não sabe onde esse filho está, ela está dentro, ela está clamando ao Senhor, mas a preocupação dela: Senhor, eu não sei aonde está o meu filho, salva o meu filho, liberta o meu filho. Isso me faz lembrar da minha mãe, porque quando meu irmão não estava na presença do Senhor, e ela tinha uma preocupação muito grande com ele: Senhor, eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo, mas que a tua bondade, que a tua misericórdia, que as tuas mãos estejam estendidas sobre ele. Os amigos que andavam com meu irmão e falavam assim: parceiro, gente boa, fechamento, eram aqueles que estavam preparando armadilhas para ele. Foi um desses que numa ocasião pegou uma arma. Quando meu irmão passou, apontou na direção dele. Ele era muito farrista, gostava de fazer aposta, um negócio todo, brincalhão, muito brincalhão. Ele passou, quando ele olha para trás, o camarada está. Não saiu um tiro, mas tinha uma mãe que estava orando. Deus fez ele olhar para trás e ver que o meio que ele estava, aqueles que pareciam ser, não eram aquilo que falavam que eles iam ser. Aquilo que foi acontecendo na vida do meu irmão foi produzindo nele um despertamento, que Deus foi confrontando ele. O que você está fazendo aí? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? De qualquer hora, a tua mãe vinha aqui e vê você no chão. Deus foi tocando a vida do meu irmão, foi trabalhando de uma forma toda especial, foi abrindo os olhos, a mente dele. Até que numa quarta-feira a gente estava na igreja, num culto como esse. Ninguém chamou ele para ir para a igreja. Ele foi e sentou lá no último banco. Quando o pastor terminou a mensagem, ele não esperou nem o convite. Foi com as duas mãos levantado. Está firme até hoje.
é do nosso campo, está servindo, está adorando o Senhor, mas passou por processos difíceis na vida dele. Quando nós olhamos aqui para Jonas, Jonas entrou num processo, porque não queria cumprir um propósito. Ele entrou num processo, porque ele achou que podia viver no conforto. E Deus balançou aquele barco. E no barco, quando balançou, ele falou assim: eu sou culpado, me joguem ao mar. Ele foi jogado ao mar. Alguém que desceu até Jope, ele desceu até o navio. Do navio, ele desceu até o porão do navio. Do navio, ele foi jogado no mar. Do mar, veio o peixe, engole Jonas. E começa a descer. Aquele peixe enviado de Deus, que engole Jonas, começa a descer. E vai para as profundezas. Se você olhar o capítulo 2, profeta Jonas, você vai ver que era só queda. E Jonas, só para a gente acompanhar, Jonas ele vai dizer: olha, e orou Jonas ao Senhor, ao seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora ele vai dizer: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Observa que ele está descendo. Ele vai dizer: olha, tu me lançaste no profundo. Diga: no profundo. No coração dos mares. Aí ele vai dizer: e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele foi lá para baixo. E ele vai dizer: e disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aí ele continua: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se rolaram na minha cabeça. Aí ele continua no versículo 6, vai dizer: olha só, coloca aí, cadê a mídia? Versículo 6, ele vai dizer: e eu desci até os fundamentos dos montes. Olha, alguém que ainda está em queda livre, não tem amparo, não tem subterfúgio, não tem em que se escorar. Ele está dizendo: e eu desci até o fundamento dos montes. Ele continua descendo, né? E os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aí ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É nesse momento, irmãos, ele vai dizer: eu me lembrei do Senhor. Há momentos na vida de cada um de nós, e há algumas pessoas que passam por isso aí, que quando ela vai se lembrar de Deus, é quando ela está nos últimos suspiros da vida dela. Ela vai se lembrar de Deus quando o médico fala assim: olha, não tem mais saída, fizemos de tudo. Dali não volta mais não. Ah, meu Deus. Ainda assim, nesse último fôlego, a pessoa ainda tem essa oportunidade de ser alcançado pela graça, como o ladrão lá na cruz do Calvário. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós não podemos, irmãos, esperar para nos lembrar em Deus nos momentos das nossas angústias, das nossas agonias. Não. Momento que vai tudo bem é o momento que a gente está adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, declarando os feitos, as maravilhas e a justiça do Senhor. Que o Senhor é bom, que a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós olhamos aqui, ele vai dizer que então, né?
Versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma. Quando parece que a alma e o corpo estão ali se separando. Quando o espírito parece que está saindo do corpo. Está dizendo, até aqui, corpo. Estive contigo. Agora daqui eu preciso retornar. Aí fica. Sabe aquele momento que parece que a nossa força vai embora, que é o fim da nossa existência. Ele está dizendo, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Há pessoas que nesse período elas se lembram daqueles momentos que elas estavam na igreja adorando ao Senhor. Há pessoas que nesse período elas se lembram dos momentos prazerosos que ela ia no culto e que prestava adoração ao Senhor. Há pessoas que nesse período, já final, ela vai se lembrar, vai passar um filme da sua vida, ela vai se lembrar que para ela não tinha tempo ruim, estava com sol, estava com chuva, e ela estava passando, estava com necessidades em casa, mas ela tinha uma alegria, um desejo enorme de adorar o Senhor. Quantos que entraram na igreja com sapato, sem sapato, com descalço, de chinelo, mas falaram assim, eu quero com chinelo, sem chinelo. Eu já vi crente falar isso. O que eu quero é adorar o Senhor. Eu quero é Deus na minha vida. Com roupa ou sem roupa, o que eu quero é Deus na minha vida. Alguém que já não está mais se importando para as coisas, não, o que eu quero, a minha fome é de Deus, a minha necessidade é de Deus. Ei, querido, Deus está falando para nós nessa noite. Não esqueça do propósito, não esqueça da missão, não esqueça do chamado, daquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Jonas, ele vai dizer, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Sabe o que Jonas está dizendo aqui? Em nossas palavras, Senhor, como Sansão também fez, me dá uma chance. Sabe quando uma pessoa está no leito de morte, ela fala assim, Senhor, me permita, me dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Se tu me deres, Senhor, eu vou fazer. Eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Tem pessoas que nesse momento Deus dá. Tem outras que Deus ali prepara e leva. Lembra de Sansão? Sansão, ele vai falar para Deus algo que se ecoou até hoje. Sansão, ele vai dizer, Senhor, diga só, desta vez, pela última vez. Olha a oração de Sansão. A última oração que Sansão fez, que brincou com Deus, que flertou com o pecado, que fez tudo aquilo que não é para fazer. Sansão, ele vai falar na sua última oração, vai falar para Deus, Senhor, só desta vez, pela última vez, restaura as minhas forças como antes. Só dessa vez, Senhor. Porque ali já tinham vazado os 2 olhos dele, Ali os inimigos já tinham caçoado de Sansão, zombado de Sansão e do Deus de Sansão, por causa da vida que Sansão levava. Aí Sansão, ele vai falar, Senhor, só desta vez, pela última vez. Ele sente que os seus cabelos estavam crescidos, mas a força dele não estava no cabelo, estava no Senhor. Ele vai se agarrar naqueles 2 pilares daquele templo de Dagon. Me leva, me conduz, me coloca. Não estava enxergando mais nada, Senhor, só desta vez, pela última vez. Irmãos, que essa não seja nem a minha e nem a tua oração. Jesus. Só desta vez, Sansão, pela última vez,
Enquanto Sansão coloca as mãos ali, Deus renova as forças dele. Aí ele vai dar o último grito da sua vida. Ele vai dizer: que morra eu com os filisteus. Meu Deus. E ele derruba todo aquele tempo ali. Aí a Bíblia vai falar que na sua morte foi o período que ele mais matou filisteus. Mas Deus não queria isso para ele. Meu Deus. Mas ele escolheu um caminho que Deus falou assim: aqui tu fica, Sansão. Meu Deus. Alguém que está no hospital e fala assim: Senhor, eu me lembro de tudo aquilo que aconteceu, eu me lembro das orações da minha mãe, eu me lembro, Senhor, só dessa vez. Meu Deus. Deus pode dar essa última oportunidade. Meu Deus. E Deus pode falar assim: sim, estou te dando essa oportunidade na tua vida, de reescrever a tua história, de fazer tudo diferente para a glória dele. Ou ele pode preparar e ele pode levar. Mas aqui Jonas, quando ele faz essa oração, ele está dizendo: Senhor, se tu me deres mais uma oportunidade, que ele estava lá. O que é que Deus queria? Que ele reconhecesse a soberania dele, de Deus, na sua vida. O que Deus queria é que ele se curvasse e reconhecesse que é Deus que manda nos céus, é Deus que manda na terra, é Deus que é Senhor de todas as coisas, e aquilo que ele estabelece, aquilo que nós falamos no início, está estabelecido. Jesus. Tem lugar na mesa, Meu Deus. a cadeira está vaga, Meu Deus. e ele está dizendo: o que é que você está fazendo aí? Meu Deus. Eu te chamei para o meio. Meu Deus. Eu te chamei para o meio para cumprir o propósito dele na sua vida. Quando Jonas, ele faz esta oração e fala: Senhor, entendi, compreendi que é o Senhor que manda. Meu Deus. Jesus. Me dá mais essa oportunidade. Aleluia. Quando ele se humilha diante de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. o Senhor não Rejeita. despreza, não rejeita. Meu Deus. Observa aqui o capítulo 2 todinho, Meu irmãos. Deus. Que coisa linda. Meu Deus. Capítulo 2 todinho é Jonas falando. Só tem um versículo no capítulo 2 que é Deus que está falando. Qual o versículo? O versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Na terra seca. Falou, pois, depois de tudo aquilo que Jonas orou e colocou diante do Senhor, depois da nossa oração, depois que a gente rasga o coração diante de Meu Deus, Deus. depois que a gente se humilha, depois que a gente reconhece a soberania de Deus, depois que a gente reconhece que Deus, Ele é soberano em tudo, em todos os seus feitos, em todas as suas obras, depois que a gente se humilha, se rasga por completo, se coloca na dependência dele: Senhor, entendi, estou pronto. Meu Deus. Meu Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Meu Deus. O que eu quero fechar aqui nessa mensagem, Aleluia. Deus quer dar nessa noite Meu ordem, alguns peixes aqui. Jesus. Mas está dependendo da tua oração, da tua posição ou nova posição diante dele. Meu Deus. Deus está falando: até aqui você está vivendo dessa forma. Sobe e desce, vai e vem, sem estabilidade nenhuma, sendo lançado para lá e para cá. Meu Deus. Mas Deus, nessa noite, Ele quer dar ordem a este peixe. Meu Deus. Mas esse peixe, olha, para de balançar, coloque ele numa terra seca, que agora ele vai agir, ela vai agir diferente. Agora vai cantar mesmo.
Agora vai servir mesmo. Agora vai adorar mesmo. Aleluia. Esta é uma noite de restauração para as nossas vidas. Há situações que alguns estão passando, nem todos, mas que é permissão de Deus. Porque pensou que podia afrontar Deus. Porque pensou que podia se opor à vontade de Deus. Mas agora entendeu que não pode. Que é Ele. A gente costuma falar assim, isso, olha, quem é que manda? É Ele. É Ele que manda. É Ele que é o comandante supremo. Ele que é Senhor de tudo. É Ele. Se Ele mandou, se Ele falou, vai se cumprir. Queira o inferno ou não. Quem é o homem, quem é o diabo para abordar aquilo que Deus projetou para a tua vida? Quem é o homem, quem é o inferno para se opor àquilo que Deus na eternidade escolheu e falou assim, ó, eu estou colocando isso aqui na mão do meu filho. Se levante nesta noite para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Se levante nessa noite para cumprir a missão que Deus lhe deu. Aleluia. Se levante nessa noite para viver o novo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus.